A gente fala da repercussão no Brasil. Bruno Pinheiro, o presidente Lula já confirmou não irá à posse de Donald Trump, mas não se trata de uma birra do presidente, pelo contrário, a praxe é enviar um embaixador ao evento em Washington. Da mesma forma, Jair Bolsonaro não compareceu à posse de Joe Biden. É só porque é costume mesmo só mandar o embaixador ou já vai aproveitar para não ter que cumprimentar o Donald Trump, presidente Lula, que já havia manifestado a sua predileção por Kamala Harris? Isso Bruno Pinheiro. Ótimo, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? É isso aí. Já é um rito de não ir, né? De enviar esses representantes que são os embaixadores. Lula, então, não vai, o embaixador vai representar o governo brasileiro. Ontem à noite, eu conversava com um nome ali do Palácio do Planalto que me dizia o seguinte: dentro do Planalto, nas últimas semanas, foi feita uma avaliação interna que já era importante diminuir o ataque para não se criar um clima com a Argentina, com o governo de Javier Milei, que houve uma certa escalada e até hoje eles não se reuniram, não se encontraram, a não ser agora no G20, na semana que vem, no Rio de Janeiro, que haverá esse encontro, então, de Javier Milei e do presidente Lula. Então já havia ali uma orientação da diplomacia do Itamaraty que diminuísse esse clima para ficar sem fazer muito ataque, sem tomar um lado, para se manter as boas relações. E foi justamente isso que foi feito. Lula não espera ser amigo, mas também não quer ser inimigo, porque acredita que é muito importante justamente esse relacionamento. Então foi aconselhado, mas é visto como um erro algumas falas, algum tipo de posicionamento. Acha que era necessário ter evitado uma fala, um posicionamento em relação a isso. Então, por parte do governo, não haverá saída no dia 20 de janeiro, mas haverá um representante que vai muito mais ouvir do que enviar recados. Ele não vai lá com a missão de mandar recado ou uma carta em nome do governo. Ele vai lá ouvir para fazer a honra, enfim, mas há um entendimento que é necessário recalcular a rota. Muito mais ouvir do que falar, porque senão ficará isolado. Com Nicolás Maduro, que era amigo e rompeu nos últimos dias, com Javier Milei, da Argentina, e se chega agora o presidente americano, isola também Lula? Não haverá um isolamento, mas vai diminuir, né, esse foco, essa grandeza que tem, que era a ideia do governo, retomar para fazer viagens internacionais, resgatar a diplomacia, esse olhar internacional, aparentemente está ficando de lado nesses últimos dias. Fala, Há um outro motivo técnico, né, na diplomacia para o não comparecimento. É que o Brasil aplica a cartilha da reciprocidade. Então, o que acontece? Como eles não vêm as posses, né? Eu não queria dizer que a gente não está nessa lista preferencial para que venham, mas o Brasil aplica esse critério da reciprocidade. Então, como eles não vêm, a gente também não vai. Como não vem o presidente americano em posse aqui no Brasil, né, o presidente brasileiro também, como regra geral, não vai. Mesmo que aplica para várias coisas, a gente exige visto de turista americano sem... Passou a exigir, né? Novamente, porque ficou um tempo sem. Pegaram ali nos jogos, depois voltou mas agora voltou por conta da reciprocidade. O que eu acho, com todo respeito, uma besteira terrível. Uma reciprocidade em relação a exigir visto para o turista norte-americano. Vamos fortalecer o turismo brasileiro, vamos melhorar a economia brasileira com dinheiro vindo de fora para o país. Como? Exigindo visto do americano para entrar no território brasileiro. O próprio Japão também, em relação a essa reciprocidade, eu acho que daí já é... Mas daí é questão... Porque é uma regra, né? Internacional. Mas assim, então, alguns países... Uma cartilha fala, tem reciprocidade. Estão pedindo, a gente pede também. Não vem na nossa posse, a gente também não vai. Mas de forma só mais... para explicar um pouquinho. Então, mas eu acho que se a gente tem até discutido em relação ao corte de gastos, faz todo sentido, porque o Lula não viaja sozinho, ele viaja com um comboio de mais de 300 assessores e as seclas. Então, eu acho que faz todo sentido, justamente no que tange ao corte de gastos. Mas na reciprocidade de vistos, eu, de forma pragmática, eu concordo com você. É mais vantajoso que a gente receba os turistas e etc. Mas é pela soberania do Estado, acredito. Mas aí, é que alguns países... Exigir visto tem motivo. Tá? Então você tem 18 ou 19 tipos de vistos internacionais. Aí você tem uma escala de motivos. Para o do turismo, você só exige o visto de turista quando tem algum motivo que seja, por exemplo, para receio de fluxo migratório, né? Receio de você receber pessoas que vão cometer crimes, etc. No caso do Brasil, os Estados Unidos ainda mantêm a exigência do visto de turismo com esse receio de fluxo de imigrantes ilegais. Então, é um dos freios, né? Então,
A gente não tem esse motivo para exigir. Esse é o ponto. Mas por conta da reciprocidade que o Brasil utiliza, então o que pedem da gente, a gente também pede. É mais ou menos por aí que é a regra. Eu estou só explicando tecnicamente. Sim, é uma questão de honra, né, Danilo? Faz sentido enaltecer o valor do Brasil, mas nesse caso a reciprocidade nos atrapalha economicamente, né? É porque uma coisa é o Reino Unido vai começar a exigir por reciprocidade em relação... Estão precisando de ninguém ficar explorando lá o turismo, né? O Japão. Mas o Brasil poderia ganhar muito com americanos vindo para o território brasileiro, né? Eles que têm dólar, a gente que tem reais, poxa, eles vêm e vão gastar um monte aqui, é dinheiro que vai ficar. Eu também não concordo, território. Mas acho que... Não é? Eles seguem essa cartilha e por isso do presidente só estava explicando aqui. Agora eu quero a sua opinião, Danilo. Como é que fica a relação Brasil-Estados Unidos? Já que a gente falou do turismo, por exemplo, como é que fica para o brasileiro, que a gente teve muitos brasileiros aí indo para os Estados Unidos nos últimos anos, e a questão da imigração foi assunto durante a campanha eleitoral. Como é que fica agora a relação Brasil-Estados Unidos, ou mais, brasileiros e Estados Unidos? Como é que fica? Então vamos começar pelas questões institucionais, né? Sim. Então, ao meu ver, né, nós vamos ter um distanciamento, vamos dizer, político-ideológico. O governo Lula foi um governo, não é, que se aproximou do governo Biden, inclusive politicamente, sobre essa retórica da defesa da democracia, do combate à extrema-direita. E o Trump era associado a isso. Então nós vamos ter, eu vejo, nem a médio prazo, mas a um curto prazo, um certo afastamento. Por que eu digo isso? Porque... já tivemos na história, né, inclusive com Lula, situações onde governos considerados de direita nos Estados Unidos tinham uma primeira aversão ao quê? Ao status político do governo brasileiro e depois se aproximaram por questões pragmáticas, por questões de interesse. Vejamos a aproximação do presidente George W. Bush com o Lula, se eu não me engano, ainda no seu primeiro governo. 2003, se não me engano. Isso, foi uma questão... filho, né? Isso, né? Ficaram amigos. Tivemos o quê? Então tivemos essa questão. A questão econômica, Kobayashi, eu não vejo vamos dizer aí, um processo de dificuldades, porque a relação econômica, comercial com o Brasil é uma relação histórica, consolidada. As demandas americanas em relação aos nossos commodities, vegetais e minerais, são uma constante. Também há demandas no que se refere a questões de produtos manufaturados e tecnológicos, como, por exemplo, os nossos aviões. A questão, né, das demandas de compra de aviões pelos americanos aos nossos produtos é uma constante. E vemos também, né, que nossas demandas em relação ao mercado americano também se manterão estáveis, Raquel. Então, esses são os pontos. Quanto às questões de fluxo de pessoas, nós deveremos observar qual é essa política restritiva do Trump. Como será essa política de portas fechadas? Porque, querendo ou não querendo, aos olhos dos americanos, nós somos latinos. E ele fala do fechamento de portas a latinos. Então, em que perspectiva o Brasil estará inserido nessa realidade? Mas volto a insistir, Kobayashi. O Trump, e depois nós vamos falar das questões internacionais, o Trump é um empresário antes de ser um político e um homem da mídia. Ele é pragmático. Como foi pragmático mais de uma vez. Fala, Diogo da Luz. Você já morou nos Estados Unidos, não é isso, Diogo? Não, passei temporadas, mas nunca morei de fato nos Estados Unidos. Temporadas, estudos, coisas de aviação, inclusive. Agora, eu acho que, concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu acho que a relação do brasileiro com os Estados Unidos, como questionou o Kobayashi, vai ficar péssima. Sério? Muito mais do que pelo Trump ou pelo que seja, por $1 batendo quase R$6. Vai ficar impossível para o brasileiro ir para lá, a não ser pouquíssimos, muitíssimo ricos. Veja só.
que o problema não vai ser em relação ao governo americano. Por conta do governo brasileiro é que vai ficar ruim a situação do brasileiro com os Estados Unidos ou com a moeda dos Estados Unidos. Isso anima, inclusive, o setor do agronegócio, né, Diogo? Eu conversava essa semana com o deputado Evair de Mello, que é o atual presidente da Comissão de Agricultura, que está muito otimista com ali a importação tanto de grãos, o café também, que é muito forte, né? Então isso tudo ajuda muito o agronegócio. Agora também tem uma grande preocupação, sobre reenviar as pessoas, uma deportação em massa, que vai ter aqui uma grande número de mão de obra, né? Essa galera retornando, e aí, onde será acomodada? O que será feito com esse número de pessoas que retornarão para as suas cidades, para os seus estados, e essa mão de obra elevada com uma inflação também? Me parece, Bruno, que a quantidade de brasileiros residentes ilegais nos Estados Unidos não é tão grande assim. Então, o retorno deles me parece que seria mais fácil de ser absorvido até do que os venezuelanos que vêm entrando por aqui. O que eu acho é que as questões serão outras, talvez. O ânimo do agronegócio vem pelo lado de que o dólar está aumentando, mas principalmente se o Trump, de fato, fechar as fronteiras à China, ao comércio com a China possivelmente deixará de comprar soja dos Estados Unidos e vai comprar no Brasil. A retaliação é isso aí. Pode acontecer favoravelmente nesse lado. Mas eu não tenho dúvida que o produtor brasileiro, se pudesse ter um dólar num nível um pouco mais baixo e as importações de insumos também um pouco mais baixas e mais previsibilidade, aí ele estaria muito mais satisfeito do que com as oportunidades de momento que aparecem. E outro ponto que eu gostaria de levantar sobre a questão do pragmatismo. Nós temos um problema na nossa fronteira norte, que também é uma preocupação retórica dos americanos. Chama-se Venezuela. Então eu quero saber quais serão as próximas posturas do Trump em relação ao quê? A Venezuela. E é necessária uma boa relação com os brasileiros, para que se busque a melhor solução. Porque a potência regional é o Brasil, né? Então, qualquer encaminhamento aqui de América Latina passa por nós. Mas assim, só também para a gente não criar grandes expectativas, o que eu vejo, tá? A América Latina, tirando o México, que é estratégico para os Estados Unidos, né, por contas comerciais, até mesmo por transferência de parque industrial para o México, para enfraquecer a China. Enfim, o México tem lá uma importância, né? É parceiro lá do NAFTA e por aí vai. Tirando isso, a América Latina é residual. Inclusive nós, né? Então a gente não está no mapa preferencial. Agora sim, vai ter questões para resolver por aqui. Ele está focando muito mais nas guerras que não estão por aqui. Ele tem que resolver, eles têm que fazer uma contenção da China, né? A Kamala Harris também teria que fazer isso caso tivesse sido eleita. E a América Latina, tirando então inclusive o México, como eu mencionei, ela é residual. Dentro do residual, o que a gente tem aqui? Ele vai ter aí uma relação um pouquinho mais próxima, favorecer um pouquinho o Milei, até porque a Argentina ela não está conseguindo decolar sozinha, apesar de sucessos que o Milei está tendo na condução econômica. Há necessidade de um apoio, né? A Argentina tem um problema de fluxo de dólares muito grande, que eles sozinhos não conseguem resolver. Estados Unidos, de repente, dá lá algum tipo de apoio por afinidade. Venezuela, aumentarão as restrições, com certeza, a não ser que a Venezuela seja estratégica por causa do petróleo, como foi em Joe Biden, que fez lá um acordo pontual, porque havia uma necessidade de abastecimento por conta de não ter suprimentos da Rússia. Então, coisa pontual, mas há uma tendência, sim, Donald Trump intensificar as sanções e buscar o Brasil para tentar fazer uma redemocratização da Venezuela. Em relação ao Brasil em si, a gente pode ganhar no mercado internacional por conta das rivalidades, das disputas Estados Unidos e China, e aí um tentando revidar o outro ter que se abastecer do Brasil. Então o agronegócio se favorece. Mas tem um ponto que a gente tem que estar bem preocupado. Se essa tendência dos Estados Unidos de protecionismo se estender à China, vai pegar a gente também. Porque a gente tem disputa com o aço, temos disputa com o algodão, com a laranja, a gente tem disputas comerciais com os Estados Unidos, que elas estão aí mornas. Então pode ser que isso fique assim,
beneficiando o Brasil, mas pode ser que eles criem barreiras também a alguns produtos brasileiros, pontuais, mas fica desinteressante para alguns setores. O Coban, o Eduardo comentava sobre a Venezuela e... Danilo. Desculpa, Danilo. Comentava sobre como fica a situação e essa posse lá em Washington acontece dia 20, uma semana antes está para acontecer, ninguém sabe se vai acontecer, a posse do presidente da Venezuela, que é Nicolás Maduro, repassaria então ali, né, para o presidente eleito, ainda que não seja reconhecido, como será o impasse. Então já cria um suspense também de como será também, né? Esse relacionamento, né? Porque dia 20 em Washington, mas uma semana antes é na Venezuela. O que se esperar desse jogo aí, desse xadrez na Venezuela? No caso, ao meu ver, da Venezuela, já estamos ali, já está claro e evidente, isso o próprio governo brasileiro externa, de forma, vou usar tuas palavras, Manuel, de forma morna, né? É uma ditadura. Ali há uma ditadura. Então essa posse vai acontecer sob as vistas da comunidade internacional, que não reconhece a legitimidade disso. A questão é ver o day after. É o depois, é o dia seguinte, não é? Quando o quê? O governo americano muda de mãos e, a partir de então, quais serão, não é, as atitudes do governo americano em relação a isso. Lembrando sempre que isso também perpassa por outras potências mundiais. Nós sabemos que nós temos na Venezuela consultores russos, consultores chineses ali presentes, consultores militares. Estou usando o termo mais afável possível, né? Então temos militares ali. Como os americanos também vão tratar sobre essa situação com essas potências, num processo, inclusive, de reaproximação com a Rússia, de o quê? De composição com a China, porque isso faz parte do palco. E vou enfatizar uma questão aqui. Os americanos, os estudiosos de relações internacionais e de direito internacional tratam as ações políticas americanas dentro de nichos de tradição. E existe a tradição jacksoniana, tradição que visa afiançar segurança militar e logística dos americanos como potência mundial hegemônica. E isso perpassa pelo petróleo. Os americanos querem ter, sempre na condição de hegemon, o controle do quê? Das fontes energéticas que garantam a sua condição. E é por isso que eu volto a insistir, Manuel. A Venezuela está no radar, e isso perpassa por nós brasileiros.